Já começo com o pacote anunciado agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um novo pacote fiscal. Dentre as novidades que foram anunciadas está um novo programa de parcelamento extraordinário de dívidas, mais conhecido como litígio zero, nos moldes do antigo Refis, a extinção dos recursos de ofício para dívidas abaixo de 15 milhões de reais, a intenção de reduzir em 50 bilhões de reais as despesas públicas e a volta dos impostos federais sobre a gasolina e também o álcool. Foram algumas das medidas anunciadas por Fernando Haddad com a ministra de Gestão e também com a ministra de Planejamento, que foi candidata à presidência da República, a ex-senadora, a atual senadora Simone Tebet. Piperno, Serrão, ótima tarde a vocês. Vamos nessa, mais um programa juntos aqui. Piperno, eu começo com você para que a gente possa entender um pouco mais desse pacote que foi anunciado. E se você, como um grande fã de Paulo Guedes, acha que o Brasil está num caminho certo? Boa tarde, Paulo Matias, Serrão. Um grande abraço à nossa audiência. É uma pena que um evento tão importante quanto o lançamento aí do primeiro pacote econômico do governo Lula, aliás, criticado por muita gente por não apresentar as devidas diretrizes econômicas que vão nortear esse quadriênio, seja parcialmente ofuscada aí pela notícia desse documento encontrado então na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Um documento que praticamente formalizou a intenção, felizmente não concretizada, de golpe no Brasil. Ainda bem que esses gangsters políticos ficam no passado. Em relação ao pacote, é claro que você citou o ex-ministro Paulo Guedes. Veja, durante esse último quadriênio, as contas públicas, elas foram de certa forma, bastante, represadas aí, né, por conta de medidas como aumento zero para o funcionalismo federal. Os funcionários públicos federais não recebem, enfim, reajustes salariais há muito tempo. O salário mínimo não teve aumento real. Então, é claro que tudo isso contribuiu para que houvesse algum tipo de controle das contas públicas, especialmente nesse último ano. É claro que o governo que saiu lidou com a questão da pandemia e da guerra na Ucrânia, que fez estragos em muitas economias pelo mundo. Aqui no Brasil não seria diferente, embora aqui com impactos menores, porque o Brasil é exportador de commodities e o Brasil também é exportador de petróleo. Agora, é muito importante, sim, a questão dos cortes anunciados aí pelo ministro Haddad. Tem que realmente enxugar gastos, né? A máquina, todo mundo já falou isso, a direita e a esquerda, mas principalmente os críticos à direita, de que a máquina no Brasil realmente ela virou um monstrengo quase que incontrolável. Então, é evidente que o governo vai ter que cortar despesas. Acho até que a questão da privatização dos portos, que a gente discutiu ontem, e de mais algumas empresas públicas, isso vai acabar entrando na pauta, entrando no radar, até mesmo desse governo que não tem lá uma tradição privatizante, porque em algum momento ele vai precisar fazer dinheiro. Agora, também vejo, Paulo, com muita satisfação duas medidas. A primeira, dessa espécie de refis. Há muitas pequenas e médias empresas estranguladas, né, por todo o cenário econômico mundial, e essas empresas precisam voltar a andar, voltar a caminhar, pelo menos ter algum tipo de alívio imediato. Então, eu acho que, nesse sentido, esse pacote caminha bem. E a outra coisa, em relação à volta dos impostos sobre os preços dos combustíveis, veja, ninguém quer pagar, ninguém gosta de pagar imposto. Pagar imposto é ruim para todo mundo. Agora, há algumas vantagens tributárias, alguns cortes de impostos que foram aplicados, aí, especialmente em 2022 e alguma coisa em 2021, que de fato precisam ser revistos. Eu acho que é muito importante se cortar imposto, por exemplo, do diesel, porque o diesel, ele atende, por exemplo, o transporte público.
No caso da gasolina é diferente, atinge nós todos aqui como, enfim, cidadãos comuns e tal, mas é algo que beneficia mais, digamos, o transporte individual. O diesel não. Quando a gente fala em diesel, a gente está falando de transporte coletivo. E é isso que o Brasil tem que observar com muita atenção. Serrão, todas essas medidas que foram anunciadas pelo ministro Fernando Haddad são medidas que estão sendo discutidas, mas são medidas, como nós podemos talvez nomeá-las, relativamente pequenas para a densidade econômica que existe no país. A grande medida que nós estamos esperando desse governo é a reforma tributária. E a pergunta que eu te faço é muito objetiva. Nesse governo ela sai? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Reforma tributária no Brasil só sai se você conseguir promover uma discussão séria com o Congresso Nacional. Se você não tiver essa conversa política, não adianta que a mexida econômica não vai acontecer. Então, a perspectiva é, Lula começa enfrentando um Congresso inicialmente de oposição a ele, que elegeu muito mais gente bolsonarista do que efetivamente da base do governo do PT. Então será um grande desafio do presidente a negociação com a Câmara. Mas está apostando na eleição do Arthur Lira, que entregou tudo para Bolsonaro e também pode entregar tudo para Lula com a chance dele de reeleição. No Senado é que a coisa fica mais apertada, porque vai depender da eleição do Rodrigo, caramba, esqueci o nome dele. Pacheco. Esqueci o nome do presidente do Senado, uma pessoa tão importante, né? Fez um trabalho tão bom, esqueci o nome dele. Então, esse presidente do Senado, se ele continuar, maravilha para Lula. Mas se o Rodrigo Pacheco, por acaso, for substituído ou por Rogério Marinho ou pelo Eduardo Girão, aí o bicho vai pegar para o governo Lula. E pode pegar para outros setores também. Mas isso o tempo é que vai dizer se vai pegar realmente ou não. Então, vem aí a eleição da nova legislatura que vem por aí. Agora, hoje foi muito estranho esse anúncio do Haddad. Esperava-se que ele apontasse para o futuro. Que perspectivas ele vai trazer como futuro ministro da Fazenda? E falou pouco de futuro, está ainda cuidando do passado. Fez aí, Piperno ressaltou bem, uma questão de renegociação de dívida. Isso é sempre necessário no Brasil, não tem jeito. Agora, a gente tem que pensar seriamente e essa discussão tem que ser a discussão de verdade. Não há crescimento econômico possível com tanto imposto no Brasil. A não ser que você tenha uma máquina pública que gaste menos, que aí você consegue ter um controle sobre o imposto e a qualidade desse gasto. Não é o nosso caso. Nossa máquina pública continua gigantesca, gastadora, no maior desperdício, e o PT nunca teve tradição de eficiência de máquina pública e de redução de gasto. Então isso pega. Na questão dos combustíveis, uma mancada imperdoável. Vai se gerar aí uma inflação com certeza, porque o diesel, pelo menos o Piperno, eu dou inteira razão, acompanho o voto do relator Fábio Piperno. O diesel, pelo menos, esse daí não poderia ter imposto sobre ele agora, pelo menos para segurar a situação econômica. Ele é a base do transporte e principalmente do transporte de carga, que mexe com os preços das coisas. O Brasil ainda tem uma modal de transporte equivocada, baseada no rodoviarismo. Nossa herança maldita da década de 50, não evoluímos. Regime militar parece que teve ódio das ferrovias. Então, a gente é um país que opera errado do ponto de vista do modal. Estamos longe de avançar, tem várias concessões aí ferroviárias, mas ela vai depender, para elas acontecerem, de melhoria econômica efetiva, perspectiva de crescimento econômico. Se não tiver, não sai nada disso. Então, continuamos rodando e o governo não apresentou um projeto concreto ainda para a economia.